Olá, queridos amigos, queridas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Hoje, prosseguindo o estudo do capítulo 4, analisaremos os versículos de 43 a 54. E o texto bíblico diz o seguinte: depois desses 2 dias, partiu dali para Galiléia. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém na ocasião da festa, pois eles também tinham ido à festa. Voltou então a Caná da Galiléia, onde fizera da água vinho. Ora, ali se achava um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Esse homem, ao saber que Jesus tinha regressado da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse para curar seu filho, porque estava à morte. Disse-lhe Jesus: se não virdes demonstrações e prodígios, de modo algum acreditais. Rogou-lhe o oficial: desce, Senhor, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. O homem acreditou na palavra que Jesus lhe dissera e retirou-se. Já descia ele quando seus servos lhe vieram ao encontro, dizendo que seu filho vivia. Perguntou-lhes então a que hora se sentira ele melhor, e eles responderam: ontem, à 7ª hora, a febre o deixou. Reconheceu então o pai ser aquela mesma hora em que Jesus dissera: teu filho vive. E acreditou ele e toda a sua casa. Vindo de novo da Judéia para a Galiléia, esta foi a segunda demonstração que fez Jesus. Então, é uma passagem muito interessante. Há 2 fatos que estão narrados aí. Um acontece na Galiléia e outro em Caná. Na Galiléia temos Jesus, seus discípulos e o povo. Há uma referência sobre a crença do povo em Jesus por causa dos fatos acontecidos em Jerusalém. Nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, consta que Jesus e o grupo de pessoas que o seguiam desde a Galiléia vão apenas uma vez a Jerusalém na festa da Páscoa. No Evangelho segundo João, Jesus vai a Jerusalém por ocasião de 2 festas da Páscoa e uma na festa dos Tabernáculos. Em todas essas ocasiões, Jesus está sempre acompanhado do grupo de pessoas que o seguiam desde a Galiléia, identificados como discípulos, o que significa seus seguidores e seguidoras. E também os discípulos foram aqueles que prepararam a ceia da Páscoa em Jerusalém. O que Jesus fizera em Jerusalém e que está citado no texto que acreditaram por causa do que ele fizera? Jesus havia expulsado os comerciantes que faziam da casa do Senhor uma grande feira de produtos. Também houve a indignação dos sacerdotes porque Jesus seguiu curando doentes que vinham até ele, e também ele ensinava no templo sagrado e continuava fazendo os prodígios. E cada vez uma maior multidão seguia Jesus. No tanque de Betesda, por exemplo, aconteceu uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, quando Jesus curou um inválido no sábado e foi criticado pelos judeus por trabalhar no dia de sábado. No Monte das Oliveiras, lugar em que muitas vezes Jesus orou com seus discípulos, Jesus avisou aos discípulos sobre a destruição do templo e da sua volta. Então, eram muitos fatos que levaram à crença em Jesus. A segunda narrativa acontece em Caná, 2 dias depois da visita a Samaria, e esse fato envolve Jesus e um oficial, que era intendente do tetrarca. Pastorino sugere que seja Cusa esse oficial. Ali acontece a cura do oficial à distância, quando Jesus atende a solicitação desse pai aflito, porque o filho estava prestes a morrer. A princípio,
Nessa narrativa, Jesus expressa certa tristeza ao perceber que o interesse das pessoas estava focado nas questões transitórias. A crença das pessoas dependia de que vissem prodígios. Ao mencionar isso, o mestre não falava somente àquele pai que estava pedindo, mas ele se referia a todos de uma forma geral, que estavam sempre a pedir sinais e prodígios para poder crer em Deus. E era assim, primeiro os judeus queriam ver para depois crer, mas não pela palavra ou pelo testemunho de Jesus, e sim pelos prodígios, pelos milagres. O mestre sabia que esse tipo de fé era vacilante, imperfeita, superficial. Então, como o fato menciona a cura pela ação magnética, nós fomos buscar esclarecimentos que o Espiritismo dá sobre isso. Em A Gênese, no capítulo 14, que é um capítulo que trata dos milagres e das predições segundo o Espiritismo, Kardec esclarece que os espíritos têm no seu próprio perispírito um reservatório de fluidos, bons ou maus. Podem endereçá-los a outros seres. Os fluidos bons podem servir como agente terapêutico para a reparação perispiritual, com reflexos no corpo. E o poder curativo desses fluidos dependerá da pureza dessa substância. Quanto mais evoluído o espírito, mais pura é a substância. Depende também da energia da vontade para uma emissão mais abundante e maior força de penetração desses fluidos. É muito comum, diz Allan Kardec, a faculdade de curar pela influência fluídica e pode se desenvolver por meio do exercício. Mas a de curar instantaneamente pela imposição das mãos, essa é mais rara. Seu grau máximo se deve considerar excepcional, que era essa a condição de Jesus, curar pela simples imposição das mãos, pelo olhar e até a distância. Jesus curou muitos pela ação fluídica, E ele recomendava aos discípulos que fizessem isso também, mandou que eles fossem e propagassem a mensagem e curassem os enfermos. Quais são as condições requeridas para que uma cura dessa natureza se processe? É muito importante considerar a fé. A recepção e assimilação dos fluidos dependerá das condições no paciente, no ambiente. Há problemas que também podem intervir, como as questões de outras encarnações, que podem favorecer ou não a permuta dessa assimilação fluídica. Com relação à corrente fluídica, o curador age como uma bomba calcante e o enfermo como uma bomba aspirante, esclarece Allan Kardec, acrescentando, algumas vezes é necessária a simultaneidade das ações, outras basta uma só. A fé, portanto, ela não é uma virtude mística, é uma força atrativa. Quando o enfermo não tem essa fé, ele opõe à corrente fluídica uma força repulsiva, ou pelo menos uma força de inércia, que paralisa a ação. Mas se ele tem fé, ele absorve a energia curativa. Então nós podemos entender porque Jesus falava sempre, a tua fé te salvou, porque muitas curas de Jesus aconteceram dessa forma de assimilação da energia, até sem que ele direcionasse o fluido, como no caso da mulher hemorroíça. Então, Jesus curava apenas pelo olhar e pela palavra. Então, Jesus transmitia essa qualidade de fluido quando falava com as pessoas: quero, fica curado. Também pelo olhar, pelo seu olhar magnético. E à distância, a gente pode imaginar que Jesus trabalhava assessorado por uma grande falange de espíritos elevados. Em certos casos, havendo vibrações e fluidos favoráveis dos participantes, os bons espíritos, a mando de Jesus, poderiam recolher esse material e utilizar, aplicando magneticamente sobre aquele doente que era visado. Também podia ocorrer a comunicação com espíritos que já estivessem no local onde está esse enfermo,
e de forma telepática Jesus se comunicaria com esses espíritos. Então, sobre essa perspectiva, a gente pode entender a cura do criado de um centurião romano que aconteceu em Cafarnaum, isso é narrado por Mateus no capítulo 8. E que Jesus teria dito a esse centurião: vai, que seja dito conforme a sua fé, que seja feito conforme a sua fé. Também a cura do oficial que pede a cura de um filho enfermo, esse que está citado nessa passagem de João, que Jesus simplesmente diz: vai, que teu filho vive. Então, dessas lições, para nós mesmos, nós devemos tirar que, ante a possibilidade de adoecer, nós podemos pensar em prevenção. Devemos cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar dos pensamentos, sentimentos, praticando o bem e não o mal. São atitudes preventivas. E quando a doença se instalar, devemos encará-la como um alerta para alguma coisa que não está muito adequada na nossa vida. E se nós não alcançarmos a cura, malgrado todos os nossos esforços, nós devemos ter resignação, porque temos consciência de que é alguma coisa que está no programa da encarnação para o nosso aprimoramento. Se alcançarmos a cura, seja pelo tratamento magnético, seja pelo tratamento terapêutico da Terra, nós devemos ser gratos. A gratidão, ela é também uma forma de profilaxia para outras situações, para que não haja recaída, para que a gente consiga manter a nossa saúde do corpo e da alma. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.